Então, boa noite a É, todos. Essa é a segunda parte, então, da nossa aula sobre a infância e o nascimento de Jesus. E hoje nós vamos fazer os exercícios, né? E a Sueli facilitará essa parte. Muito obrigada, Sueli, com você. Obrigada a vocês, obrigada pela presença. Sei que hoje é véspera de feriado, então, super obrigada. Eu já sou habilitada para compartilhar? Deixa eu ver ah, se habilita ela, Neemias, para mim, que eu tô... Eu não consigo porque eu sou o co-host. Você vai ter que habilitar ela. É você. então tá, peraí. Esquecemos de ver isso antes. Desculpa. Hum. Tá muito. Eu taco você na frente dela. Pronto. Bem, obrigada. Então, peraí. Inclusive, eu também não tinha preparado. Então, vamos lá. Boa noite de novo a todos. Então, essa vai ser a segunda parte da terceira aula do capítulo 1 do módulo 4, o nascimento e a infância de Jesus. E hoje a gente vai fazer os exercícios de fixação, se alguém tiver alguma dúvida, né? Para a gente conseguir sanar todas as dúvidas e dar continuidade ao nosso trabalho. Mas, em primeiro lugar, eu queria fazer uma oração pela paz. Em função de tudo isso que está acontecendo lá no Oriente Médio, na Rússia, na Ucrânia, o mundo está bastante confuso, né? Então, queria que vocês me ajudassem, né? E fizessem comigo uma oração pela paz. Pai universal, tende piedade de nós. Em busca da paz no mundo, suplicamos por sua orientação de amor. Que os nossos ajustadores de pensamento iluminem os nossos corações e mentes para que possamos compreender as lições de fraternidade e união que o nosso amado Jesus nos revelou através dos seus ensinamentos. Pedimos humildemente que a paz se restabeleça entre todas as nações, que as diferenças sejam superadas pela compreensão mútua e que o seu amor guie nossos passos. Que todos nós nos lembremos que vós, Pai eterno, é o nosso Pai e que todos nós somos irmãos. Que a tua paz reine divina, que a tua paz divina reine sobre a terra, para a elevação de todos os seus filhos. Amém. Amém. Então, vamos lá. Exercício de fixação. Então, como que vai ser? Eu adorei o método do Jorge e eu dei uma copiada nele. Então, a gente vai fazer a pergunta, a gente vai tentar respondê-la e depois eu vou colocar os fatos que corroboram aquela resposta, tá? Então, assinalar V para verdadeiro ou F para falso nas próximas questões. Então, a primeira questão. Depois de exaustiva pesquisa, Michael decidiu que os hebreus possuíam as vantagens relativas que garantiriam a sua seleção como raça para a auto-outorga. Então, pessoal, é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Claro, né? Mais alguém? Quer arriscar? É falso? É falso. Por que Falso. é falso? Não foi Micael que decidiu isso, não. Quem que foi que decidiu isso? A assessoria dele. Gabriel, né? Parece, agora eu lembrei. Foi Gabriel, né? Isso, foi Gabriel, isso mesmo. Foi Gabriel quem decidiu que seriam os hebreus, né? O povo para o nascimento do filho da auto-outorga.
Então, ó, após o... Essa pergunta, então, foi uma pegadinha, né, Foi, Sueli? já começou assim, para vocês sentirem o clima. A gente vai na emoção, né? É. Então, após um estudo da informação especial sobre as condições dos mundos segregados, preparados pelos Melquisedeques em conselho com Gabriel, Micael finalmente escolheu Urântia como planeta onde cumprir a sua auto-outorga. Então, o que Micael escolheu foi o planeta, né? Micael escolheu, entre os mundos que estavam com problemas, ele escolheu Urântia. Nós tínhamos passado pela rebelião de Lúcifer. Depois dessa decisão, foi Gabriel que fez uma visita pessoal aqui em Urântia, e pelo resultado do seu estudo dos grupos humanos e da pesquisa das características espirituais, intelectuais, raciais e geográficas do mundo e seus povos, Gabriel decidiu que os hebreus possuíam aquelas vantagens relativas que garantiriam a sua seleção como a raça para a auto-outorga. Então, essa pergunta, né, essa afirmação está falsa, é falsa, porque quem foi que decidiu sobre os hebreus foi Gabriel. Perguntinha capciosa, hein, Sueli? Mas agora já está claro, né? Capciosa, obrigado. Segunda, uma comissão... Ai, desculpa, é que eu não enxerguei, desculpa. Deixa eu só interromper aqui. Pode falar, Hélio. Eu acho que a questão, da forma que está colocada, ela caberia uma pergunta. Quem fez a pesquisa foi Melquisedeque e Gabriel, mas quem decidiu foi Micael. Mas a questão toda não é propriamente relacionada aos hebreus. Você falou muito bem. Então, é falsa para mim, na verdade, a partir do enunciado, porque não se trata dos hebreus, se trata do planeta. Então, foi feita uma exaustiva pesquisa pelos Melquisedeques e uma exaustiva pesquisa por Gabriel, mas no texto está mencionando que relacionado aos hebreus. E, Sim. na verdade, Micael decidiu pelo planeta, não pelos hebreus. É só Isso esse mesmo. reparo, não sei É se isso prejudica ou não o enunciado da questão, mas de qualquer maneira é falso, porque não se trata dos hebreus. Isso mesmo. Mas Não, então assim, ela Micael... se trocar a palavra Micael por Gabriel, ela fica verdadeira. Essa é a questão que a Sueli colocou. Eu insisto que a questão tem a ver com o planeta e não com os hebreus, porque os Eu vou hebreus colocar querem de dizer que novo. são especiais, mas na verdade o Micael decidiu pelo planeta, não pelos hebreus. Mas Sim, os hebreus então, também quem foram foi que escolhidos. decidiu pelos hebreus? Quem decidiu Gabriel que seriam decidiu os pelos hebreus? hebreus. Exatamente. Eu vou Gabriel pôr o escolheu os texto de hebreus. novo. Eu vou pôr o Verdade. texto de Aí, novo. então o enunciado cabe, o enunciado está mal feito nesse sentido, que cabe questionamento. Por isso que Só está esse falso. reparo. Por isso que é Por isso que falso, ficou né? falso. Isso, Mas eu é quero isso destacar que é mesmo. falso por conta de estar lá os hebreus, e na verdade não. Isso. Aham. Essa é a pegadinha. Pegadinha inteligente, viu, Sueli? Obrigada. Eu vou pôr aqui, peraí, só um pouquinho. Vou voltar. Ó. Após um estudo da informação especial sobre as condições dos mundos segregados, preparado pelos Melquisedeques em conselho com Gabriel, Micael finalmente escolheu Urântia como planeta onde cumprir a auto-outorga. Então, Micael não escolheu os hebreus, Micael escolheu Urântia, o planeta. Depois que Micael escolheu Urântia, Gabriel fez uma visita aqui para o planeta e, pelo resultado do seu estudo dos grupos humanos e da sua pesquisa das características espirituais, intelectuais, raciais e geográficas do mundo e dos seus povos, Gabriel decidiu que os hebreus possuíam aquelas vantagens relativas que garantiriam a sua seleção como raça para a auto-outorga.
Então, Gabriel quem decidiu que seria o povo hebreu. Micael decidiu que seria o planeta Urântia. Então, por isso que essa resposta seria falsa. Caberia, então, duas perguntas dentro de uma só. Isso, mas não precisa. Então, podemos continuar? Sim. Sim. Segunda pergunta. Uma comissão selecionou 3 casais e a escolha de Gabriel recaiu sobre José e Maria. Em seguida, Gabriel fez a sua aparição pessoal a Maria quando lhe comunicou as boas novas de que havia sido ela a escolhida para tornar-se a mãe terrena do menino auto-outorgado. Então, essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Agora eu fico com medo de... Verdadeira. Verdadeiro. Não precisa ficar com medo, porque também aqui todo mundo está aprendendo junto. Não tem isso. É pela primeira pergunta. ver. Aí. Verdadeiro. Eu acho que é verdadeira. Então, vamos ver se é verdadeiro. É verdadeira, mas o início da frase, uma comissão selecionou 3 casais, aí eu não tenho tanta certeza que foi uma comissão. Então, vamos ver pelo texto do livro. Depois que Micael aprovou a decisão, né, dos hebreus, de ser os hebreus o povo onde nasceria o menino auto-outorgado, Gabriel destacou a comissão familiar dos 12, selecionada dentre as mais elevadas personalidades desse universo, né? Entre as mais elevadas personalidades de Nébadon, e despachou-a para Urântia, encarregando-a da tarefa de efetuar uma investigação sobre as famílias judaicas. Quando essa comissão terminou seus trabalhos, Gabriel estava presente em Urântia e recebeu um informe que designava 3 casais com a perspectiva de poderem ser, na opinião dessa comissão, as famílias igualmente mais favoráveis à auto-outorga em prospecto para a encarnação projetada de Micael. Continuando. Dos 3 casais apontados por essa comissão, a escolha pessoal de Gabriel recaiu sobre José e Maria. Em seguida, ele fez a sua aparição pessoal a Maria, ocasião em que lhe comunicou as boas novas de que havia sido ela a escolhida para tornar-se a mãe terrena do menino auto-outorgado. Então, essa afirmação está correta, concordam? É verdade, é correto. 100% verdadeiro. 100% verdadeira. E aí vamos ver umas curiosidades sobre Maria e José. De todos os casais que viviam na Palestina por volta da época da auto-outorga projetada de Micael, José e Maria possuíam a combinação ideal de parentescos raciais abertos e de dons de personalidade acima do normal. Era plano de Micael aparecer aqui na Terra como um homem comum, de modo tal que a gente comum o entendesse e o recebesse. E é por isso que Gabriel havia selecionado pessoas como José e Maria para tornarem-se os progenitores dessa auto-outorga. E como que era José e Maria? José era moreno, de olhos negros, e Maria era do tipo quase louro, de olhos castanhos. Gente, eu sempre falo no começo e eu esqueci. As imagens que eu utilizo, elas são meramente ilustrativas, tá? O livro de Urântia não autoriza imagem nenhuma, e tanto que o livro de Urântia não tem imagem nenhuma. Então, assim, segundo a minha percepção, segundo o que eu entendo do livro, segundo a minha interpretação, eu vou pesquisar figuras e as coloco aqui na minha apresentação para ilustrar, para ficar mais bonito. Mas não que José fosse desse jeito, nem Maria fosse desse jeito.
Na minha cabeça, pode ser que fosse assim ou parecido, mas é meramente ilustrativo. Então, José era moreno, de olhos negros, e Maria era do tipo quase louro, de olhos castanhos. José e Maria casaram-se de acordo com os costumes judeus, na casa de Maria, nas proximidades de Nazaré, quando José tinha 21 anos de idade. E esse casamento concluiu um noivado normal que durou quase 2 anos. Eu não sei se vocês se lembram, José trabalhava na casa de Joaquim, estava fazendo um trabalho lá, de carpintaria, eu acho, marcenaria, e na hora do almoço, Maria foi levar um copo d'água para ele. E Maria se interessou por José, e José se interessou por Maria. E aí eles começaram a namorar. Não consigo visualizar muito bem como era o namoro naquela época, mas eles começaram, no livro fala que foi assim que eles começaram a namorar. Nessa época, José tinha 19 anos. O namoro durou 2 anos, e com 21 anos, né, quando José tinha 21 anos, eles se casaram. A gente costuma ver nas imagens, né, da Bíblia, das ilustrações, na Bíblia não tem imagem também, mas nas ilustrações da Igreja Católica, José sempre aparece mais velho, né? Então, na minha cabeça, Maria tinha uns 20 anos e José tinha uns 40. Mas não é verdade. José tinha 21 anos de idade só, ele era jovem também. A idade de Maria não é falada. Não é revelada. Eu pesquisei em vários lugares e não consegui achar. Alguma pergunta? Não, só um comentário, Sussu, Pode porque falar. uma vez, não sei, acho que a gente estava comentando sobre a idade de Maria, que ela deveria ter uns, de acordo com a igreja, com o catolicismo, né? Maria casou-se com uns 15 anos. Agora, de acordo com o livro de Urântia, O livro de não Urântia Tem dá que não ver o fala. que era o saber. costume naquele tempo. Mas parece que não tem nenhum momento que eles falam a idade de Maria. Parece que quando ela faleceu, parece que tem a idade dela, se eu não me engano. Eu não achei. Depois eu posso pesquisar, mas eu pesquisei para saber, para colocar aqui nesse, que eu também fiquei intrigada, e não achei, mas eu posso depois tentar pesquisar mais. Ou se alguém achar, vou colocar para a gente. Porque a gente fica... Mas o costume era, né? Vou procurar aqui. Uhum. Oi, Neemias. Vou procurar. Tá. Legal, obrigada. A Hélio? Podia pôr o texto no início, me chamou a atenção o texto do livro que apareceu, não da pergunta. O primeiro texto, eu acho. Tá. Sobre essa questão? Isso. Tá. Aqui, o que me chamou a atenção, é possível que na aula tenha sido mencionado, mas eu não percebi, mas me ocorreu agora. Que fala essa página? Apareceu, já saiu aqui, que fala sobre a raça, que era um casal com afinidades raciais abertas. Na primeira pergunta ainda. Não sei, a pergunta é na primeira exposição aqui, que fala que eles eram compatíveis racialmente e menciona o termo. Eu queria o texto como está Só um no minutinho. livro de Urântia. Possuíam a combinação ideal de parentescos raciais abertos e de dons de personalidade acima do normal, é isso? Perfeito. O que chamou a minha atenção, o que significa, alguém pode ter mencionado, parentesco racial aberto. O aberto é que está me chamando a atenção. O que quer dizer isso? Exatamente. Eu sei o que é parentesco racial, só não sei o que quer dizer esse aberto. Bom, é uma provocação, você não precisa responder, mas me chamou a atenção. Eu também não tenho certeza, né? Mas o que eu acho é que era bastante miscigenado, porque vai ter uma coisa lá na frente que vai falar dessa miscigenação. Talvez seja isso, mas não sei.
Eu também acho que seja, mas por que isso é uma vantagem e não uma desvantagem? Isso está conspirando contra a fala dos judeus, que se acham os caras, os máximos, enfim. Eu também achei a mesma coisa, mas enfim, está colocando como uma virtude. A outra Isso. coisa, esse assunto da idade de Maria, quando ela casou e quando ela morreu, eu já pesquisei muito na Bíblia e já enchi o saco de muita gente. Na Bíblia não consta nada, eu Achou? já vi. Na Bíblia não consta nada. Isso eu posso afirmar com seguridade. Mas a liderança da Igreja Católica, por outras fontes que não a Bíblia, fala exatamente o que acabou de dizer Lilian. Mas na Bíblia não consta nada. Especula-se que ela era mais nova que o José, mas quanto mais nova? Não se fala nada sobre isso. É apenas enquanto eu falava aqui, eu tenho aqui a minha Bíblia também virtual, eu pesquisei e confirmei que não consta a idade em lugar nenhum, da idade do casamento quanto da morte dela. Ainda que muitos padres já fizeram muitos comentários na internet, eu tenho até vídeo sobre isso, mas a fonte não é bíblica. Obrigada, Bom, Érica. obrigado, Eu também não sei. desculpe, Não, obrigada, muito bom. Então, vamos voltar. Então, a terceira pergunta. Pessoal, quando vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar, pode interromper, porque eu não consigo ver ninguém de mão levantada, tá bom? A linhagem ancestral do pai de Jesus remontava aos dias de Abraão, e tanto Davi quanto Salomão estavam na linha direta dos antepassados de José. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Eu acho que é falsa. Falsa. É. Alguém sabe por que é falsa? Porque esse parentesco aí com Davi está mais para a família de Maria. É isso mesmo. Isso. Então, vamos Apesar ver, que né? a maioria dos cristãos entende que seja a linha masculina, né? Sempre o homem Isso. que traz ali aquela ancestralidade racial. Mas, segundo o livro de Urântia, parece que está mais para Maria do que para José. Ponto para as mulheres. Vamos ver como é que é a resposta. José, o pai humano de Jesus, Joshua ben José, era um hebreu entre os hebreus, embora trazendo muitos traços hereditários não judeus que vinham sendo adicionados à sua árvore genealógica de tempos em tempos pela linhagem feminina dos seus progenitores. A linhagem ancestral do pai de Jesus remontava aos dias de Abraão. E, através desse venerável patriarca, remetia-se até as linhas mais antigas de hereditariedade, que se ligavam aos sumérios e noditas, e através das tribos meridionais dos antigos homens azuis, até Andon e Fonto. Davi e Salomão não estavam na linha direta dos antepassados de José, nem a sua linhagem ia diretamente a Adão, como era dito. Então, olha só, então, essa resposta é falsa, essa afirmação é falsa. E Maria, como é que era? Maria, a mãe terrena de Jesus, era descendente de uma longa linhagem de ancestrais singulares, que abrangia várias das mulheres bem conhecidas, como Ruth, Betsabá, Eva, Enta e Rata. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Verdadeiríssimo. Verdadeira. Verdadeira. Então, vamos ver. Nenhuma mulher judia daquela época era de linhagem mais ilustre de progenitores e nenhuma remontava a origens mais auspiciosas. Maria, a mãe terrena de Jesus, era descendente de uma longa linhagem de ancestrais singulares, que abrangia várias das mulheres mais notáveis da história das raças de Urântia. Embora Maria fosse uma mulher comum dos seus dias e geração, dona de um temperamento bastante corriqueiro, ela contava, entre os seus antepassados,
com mulheres bem conhecidas como Anon, Tamar, Ruth, Betsabá, Anse, Cloa, Eva, Entra e Rata. Então, pessoal, todo mundo prestou atenção na aula e essa resposta é verdadeira. Essa Eva não é a Eva do Adão, não, né? Eu, honestamente, não sei. E Betsabá é a de Salomão? Isso. Tudo Betsabá é a de indica que, Salomão. tudo indica que essa Eva seja mesmo A nossa Eva? a nossa Eva, porque está bem próximo de Rata. É isso. que Tá na linhagem exatamente, de Eva, Rata né? era. Aham, isso é verdade. Deve ser. Mas eu Tem não outra, saberia tem outra, afirmar. Se ela tem outra Eva. descende de Rata, naturalmente descende de Eva, De porque Eva, Eva, porque. É verdade. Tem outra a Eva, esposa. tem outra Eva, tem no livro. Não, não tem. Então vamos lá, Aélio. Eu acho que essa Eva realmente, como disse há pouco, Neemias é a Eva do Adão. No entanto, a Uhum. ordem desses personagens femininos não está em linha, assim, na linha do tempo. Não está nessa ordem. Então, o Betsaba esteve com Davi, que é muito posterior a Eva, muito. Enfim, Uhum. Tamar foi a, a nora do Judá, que acabou dando filhos gêmeos. Então, está citado, mas não está na ordem. Não E está na tem ordem alguns nomes aí cronológica. que eu honestamente desconheço quem sejam. Você podia pôr de novo lá, por favor? Aham. Eu vou até pesquisar, porque eu desconheço. Na Bíblia eu desconheço. Agora, no livro de Urante, eu não sei se tem referência específica. Ele faz a Mulheres, lista ali. Anon, por exemplo, Anon, também não não sei. sei quem é. Pode até ser. Na sequência, é que eu tô. Tamar, Tamar, eu sei, é bíblico, inclusive. aham. É, Ruth, também. Ruth é bíblico também. A Ruth casou com o Boaz. E quem mais fala ali? Betsabá, Começa com Eva, né? A mais Betsabá, antiga acabamos de é ver. Eva. uhum. Hã? Cloa, é Cloa? A mais Cloé? antiga é Cloa, Eva. O mais antigo dessa turma aí é justamente como eu Eva, desconheço aham. quem seja Anon, quem seja essas pessoas. Mas entre os que eu conheço aqui, o mais antigo é justamente a Eva. Agora, Tá bom, Eva, obrigado. Entra e Rata, acho que eram da mesma Sim, mas são linhagem. posteriores a Eva. Eu estou Sim, sim. questionando a ordem da citação. Quer dizer, Então, que não está em não fui eu linha. quem colocou essa ordem, foi o Não, livro, eu sei, é mas do livro, né? eu Mas. concordo com você. Ok, obrigado. Nada. Então, vamos continuar. Então, mais curiosidades sobre Maria e José. As famílias de José e de Maria eram bem instruídas para a sua época. José e Maria haviam sido educados muito acima da média da sua época, considerando a sua situação social. José era um homem de muito pensar. E Maria era uma mulher planejadora, dotada de adaptabilidade e prática na execução imediata das coisas. Ela era bem ágil. O temperamento de Maria era completamente oposto ao do seu marido José. Geralmente, Maria era alegre, muito raramente ela ficava abatida e ela possuía uma disposição sempre ensolarada. Então, eu acredito sempre alto astral, né? Maria permitia-se dar livre e frequente vazão à expressão dos seus sentimentos e emoções, e nunca se sentir afligida até a súbita morte de José. Então, com a morte de José, ela ficou bastante mal, né? E mal se recuperara desse choque quando teve de enfrentar as ansiedades e perplexidades que se lançaram sobre ela por causa da carreira extraordinária do seu filho mais velho, Jesus, que se desenrolou muito rapidamente diante do seu olhar atônito. Então, ela era ainda jovem, ela perdeu o marido e tinha vários filhos, né, muitos filhos, e se viu sozinha, né, com Jesus, e Jesus já, tá certo que ele não estava ainda no trabalho de pregação dele, ele sempre dizia, meu tempo ainda não chegou, mas ele já agia, né, segundo a sua determinação, e isso incomodava muito, muito a Maria.
Além do que, Maria esperava que Jesus fosse o Messias esperado que libertaria o povo judeu. Então, ela meio que cobrava ele também de atitudes e de milagres que ele fizesse para satisfizesse as suas expectativas. Então, foi bastante difícil para ela também. Durante toda essa experiência inusitada, Maria manteve-se calma, corajosa e bastante sábia no seu relacionamento com Jesus, seus irmãos e irmãos ainda vivos dele. Quando eu li essa parte aqui, quem sou eu para discordar dos reveladores, né? Pelo amor de Deus, acho que até é uma heresia. Mas não é da maneira que eu enxergo Maria, assim, sabe? Porque, na minha opinião, ela não ficou calma, serena, com as atitudes de Jesus. Ao contrário, na minha opinião, na minha interpretação, ela sempre instigava Jesus a fazer o que ela achava que Jesus tinha que fazer. Então, ela queria que prevalecesse a opinião dela, né, com relação à missão de Jesus. E é claro que Jesus não concordava. Por isso, embora Jesus fosse apaixonado por Maria, adorasse a mãe dele, ele sabia até onde ele podia ir, né? Eventualmente, ela fez com que ele perdesse os seus limites. Quando ela fez que ele perdesse o seu limite? Por exemplo, quando Jesus transformou a água em vinho, não era da vontade de Jesus, mas ele se compadeceu, né? Se viu tocado pelas súplicas da mãe dele e acabou transformando, acelerando o tempo e transformando a água em vinho. Então, essa frase, assim, me soa um pouco incômoda, assim, talvez eu não tenha entendido direito. Pode falar, Hélio. Sueli, eu sempre pensei o mesmo que você. Ali os reveladores estão sendo generosos com Maria, porque Maria realmente tinha esse perfil de personalidade, que, no geral das vezes, era qualidade, mas que ela enchia o saco, enchia. Tanto é que Jesus meio colocou ela de lado. Então, eu penso que a tua interpretação, a partir do próprio livro de Urântia, está correta, corretíssima. Jesus tinha mais afinidade com o pai dele, ele, sim, o pai era sereno. Mas a mãe não, a mãe queria acontecer, queria se destacar, queria destacar o filho, essas coisas do gênero. Tive essa mesma impressão estudando o livro de Urântia sobre isso. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para destacar o seguinte. Maria casou com José no começo do ano 8, antes da era cristã, antes de Cristo. José tinha 21 anos nessa época. José morreu no ano 8, depois de Cristo. Esse período dá 15 anos. De menos 8 para 8 são 15 anos. Somando esses 15 anos na idade de José, de 21 mais 15, chegamos a 36, ou seja, ele morreu jovem. E nesse período de 15 anos, é o ponto que eu quero destacar, eles tiveram Jesus mais 8 filhos. 9 no total. Então, se você fizer a conta, 9 filhos em 15 anos, eles eram coelhos, né? Eram profícuos. Eles realmente, se José tivesse demorado mais um pouco para morrer, tinha enchido o balaio, com mais 8. É só destacando, porque esse tema é um tema bastante constrangedor, porque coloca Maria como virgem, coloca Maria, enfim. Mas era do costume, ela não agia diferente do que as suas contemporâneas. Isso Só mesmo. isso. Minha Obrigado. avó, por exemplo, teve 10 filhos. Era normal, né? E hoje em dia a mulherada não quer ter nenhum. Mas faz parte. Na época, as mulheres que tinham bastante filhos já eram consideradas bem abençoadas, né? Exatamente. Pode falar, Lilian. Essa parte que fala da calma de Maria, você pode colocar de novo, Sueli, para mim? Posso. Aqui embaixo, ó, durante toda essa experiência, né, com a morte de Jesus e com a morte de José e com Jesus começando a mostrar o que ele tinha vindo fazer, Maria manteve-se calma, corajosa e bastante sábia no seu relacionamento com Jesus e com os irmãos e irmãs ainda vivos dele, porque teve um irmão dele que morreu, né?
Então, esse texto aqui está falando depois da morte de Jesus, De depois da José. morte de José. Isso. Da lei de resolução, porque dava a impressão que essa frase aqui estava se referindo à apresentação do anjo ainda. Não, acho que não. Não? Ah, tá. Porque realmente parece que quando essa parte, né, depois que José morre, Maria fica muito mal depois que José Exatamente, morre, deprimida, né? Uhum. né? Mas se eles falam que ela ficou calma, né? Ah, eu entendi o que você quis dizer. Uhum. Eu teria que ver o livro. Só um minutinho. Só um Tá, segundo que a gente já vai tirar essa dúvida. tá. Só um minuto. Mas seria bom dar uma olhadinha no original, né? Para ver se Isso, eu vou fazer isso agora. Tá falando o título do 5 é Os Pais Terrenos de Jesus. Uhum. Aí falava que José era um homem de maneiras suaves, consciente, blá, blá, blá. Temperamento de maneira... Mas a gente tem que considerar também que, bem, no meu modo de entender, essa descrição é uma descrição, assim, de como era Maria antes, né? Uhum, E aí, depois da morte de José, ela parece ter sofrido muito o baque. exatamente. Mudou bastante. E aí, a esperança de que Jesus fosse o libertador de Israel, e aí ela sofre mais ainda com a decepção, Uhum, saber isso. que não ia acontecer. E ela chegava a acreditar que era uma espécie de medo, covardia de Jesus, de não assumir o seu papel, que ele nasceu para isso. Gabriel Uhum, veio, falou, né, que ele ia ser o libertador, e ela esperava que fosse um libertador político, então ela se decepcionou muito. Depois da exato. morte de Jesus, ela entrou num declínio que um ano depois ela morreu. Uhum, Mas eu é creio que essa verdade. descrição é a descrição da Maria quando foi escolhida por Gabriel, né, Ainda que no tópico estivesse falando do temperamento dos pais de José e Maria, né? Mas sim, pode ser. É que depois fala, né? Tem acho que no texto que você tirou agora, fala assim, Uhum. até a morte de José. Coloca de Eu vou novo, pôr por de favor. novo. Sim. Aqui, né? Maria sempre foi feliz, alegre, ensolarada e nunca se sentir afligida até a Até súbita súbita morte de morte de José. José. Depois é que ela mudou, né? Aí entra num processo, né? De depressão ou de, não sei como Depressão, falar. dificuldade financeira, Isso. perdendo tudo, Jesus tentando Uhum. segurar a situação. Isso. Com Ela com toda tantos aquela filhos. expectativa, e aí foi Uhum. frustrando. Não foi fácil, não. Esse Não, não último foi, com certeza. parágrafo, esse último parágrafo fala bem no finzinho desse parágrafo 2 da seção Isso. 5, né? Uhum. Depois da morte. Isso. Mas eu também acho que é isso. É que assim, eu só não concordo com isso. Maria manteve, não é, desculpa. É só a minha interpretação ainda não alcançou isso, né? Maria manteve-se calma, corajosa e bastante sábia no relacionamento com Jesus. Então, sob o meu ponto de vista, e com seus irmãos e irmãs. Eu acho que com os irmãos e irmãs, pelo que o livro menciona, foi ok, mas com Jesus, muitas vezes, é aquilo que o Neemias falou, ela tinha uma expectativa sobre Jesus ser o libertador do povo Israel, né, sobre ser o Messias esperado, e ela não conseguia sair dessa expectativa dela. Então, ela cobrava muito Jesus e ela queria que Jesus fosse o Messias esperado. Então, eu não vejo ela nesse período, depois da morte de José, eu não vejo ela calma, nem bastante sábia, vamos dizer assim. Mas isso é um problema meu, Mas eu ainda vou melhorar. Eu ainda vou melhorar. ela manteve a família unida em torno dela, tá certo que Jesus
teve uma grande contribuição para a estabilidade da família, e com exceção dessa questão do que ela esperava que Jesus fosse, no Não, ela foi dia maravilhosa. dia Ela dela, o foi maravilhosa. relacionamento dela com Jesus era um relacionamento Sim. bom e sábio. Uhum. Então, assim, a exceção é que ela queria que Jesus fosse uma coisa que ele não era, mas no resto, acho que está certo ainda. Uhum. Só queria compartilhar com vocês essa minha dúvida. Mas Eu então, acho, Obrigada. eu acho que pode falar. sábia ela foi, né? Com certeza. Uhum. Não, Porque quem sou eu para lidar estar com toda falando? essa situação, né, que ela passou e diante Uhum. ali com 9 filhos, né, para poder administrar a casa agora sem um provedor, né, sem um marido, sem um provedor, é realmente complicado. E talvez, não sei como é que está no original, mas talvez poderia caber ali na palavra, no lugar da palavra calma, talvez tolerante, né? Uhum. Talvez Sim. tolerante, Não diante li o da inglês, situação, mas pode ser. possivelmente. Uhum. Mas Maria realmente era decidida, né? Você tira Sim, ela era quando, porreta, quando, né? quando José decidiu ir para Belém, né? Fazer lá o O censo, ela censo, ela foi bateu o pé junto. que iria e quando José pensou, ela já estava com as trouxas todas arrumadas em cima do jeguinho. Bora, eu vou Os junto. lanchinhos prontos e Não vamos queria lá. nem saber, já estava tudo pronto. Então, É isso possa mesmo. ser que, devido aos problemas realmente que ela passou, a morte de José e a Uhum. dificuldade financeira, tenha dado uma acalmada, né, Uhum. nessa, quem sabe, essa ansiedade dela. Sei, Isso se mesmo. tornou tolerante diante das coisas também. Não sei Uhum. por aí. Eu Quem acho também. sabe, viu, Sueli? Quem sabe, eu É, acho que a palavra calma, porque Maria tinha atitude, isso. né? Então, eu acho que muitas vezes a gente acha que uma pessoa que tem atitude, ela não pode ser calma, Uhum. né? Pode ser. Então, eu acho que ela era calma dentro da personalidade dela, Uhum. que de ter essa atitude, porque Não, eu acho ela uma realmente, mulher empoderada para a época dela. Eu é, acho uma porque super mulher. quando ela se viu sem, porque ali realmente, quando você falou, né, esse texto é sobre essa parte em que ela ficou Uhum. viúva. Então, ela ficou triste mesmo. Jesus, eu lembro que ele teve que animá-la, né? Ela teve um momento assim bem, Que ele teve que mas chamar ela ela. Uhum. teve que animar ela, mas eu acho que ela se superou, porque veja bem, uma viúva, ela estava grávida, ela Grávida de ficou Ruth. viúva Uhum. grávida. Então, foi um peso muito grande para ela. E o peso Uhum. também de ver que Jesus era né, o filho prometido e que ela teria que assumir tudo sozinha. Então, ela teve que ser Uhum. muito corajosa mesmo. São Com 9 certeza. filhos, gente. 9 filhos e viúva, né? Uhum. Não é Com o fácil. primogênito com 14 anos. Uhum. Lógico, ele já era visto como um Um adulto, né? adulto. Na comunidade judia. Mas, a outra característica, qual foi? A calma, corajosa E sabe. Sábia. Sábia ela era mesmo. sábia. Então, quer dizer, ela deve ter sido sábia mesmo dentro Uhum. de um certo limite humano, de ter Uhum. que ficar triste, porque não tinha como não ficar triste, né? Com o Uhum. acontecimento É de verdade. José morrer Aquele né? acidente. Uhum. Daquele acidente. Jesus tendo toda a missão à frente. Ela tendo que cuidar de 9 filhos. E grávida. Quer dizer, É tem que muita ter coisa. corajoso É. para sair de toda essa situação e Sim, ela foi uma controlar. E heroína. ela Ela foi levou uma heroína. hã? Ela Uma foi uma heroína. E heroína. ela levou para frente a família, né? Uhum. Toda, Isso e mesmo. tudo deu certo com a ajuda de Jesus, que, nossa, Uhum. né? Tendo Jesus ali, tudo tinha que dar certo mesmo, deu certo. Uhum. Então, eu acho que é essa situação mesmo. Eles viram esse lado positivo dela, que Uhum. diante de Deus, né, veio mais assim do que o lado simplesmente humano, Uhum. né? Tinha muito mais, vamos dizer assim,
como é que eu posso, não é lado positivo, é muito mais coisas boas a ver do que Claro, apenas aquilo lógico. que é, né? Sim. Além do que eles enxergam o coração, né? É, verdade. Eu peguei o trecho original É, e pedi para traduzir para o português? português. É claro que tradução do Google, né? Uhum, Aí ele diz assim, ó, o temperamento de Maria era totalmente oposto ao do marido. isso. Ela geralmente era alegre, raramente ficava abatida e possuía uma disposição sempre alegre. Maria entregou-se à expressão livre e frequente de seus sentimentos emocionais e nunca foi observada triste, até depois da morte repentina de José. E ela mal se recuperou desse choque quando lançou sobre si as ansiedades e os questionamentos suscitados pela extraordinária carreira de seu filho mais velho, que tão rapidamente se desenrolava diante de seu olhar atônito. Mas durante toda essa experiência incomum, Maria foi serena, corajosa, bastante sábia em seu relacionamento com seu estranho e pouco compreendido filho primogênito e com seus irmãos e irmãs sobreviventes. Então, não é calma, é serena. Aqui ele traduziu como serena. Uhum, uhum. Acho que fica melhor. Para mim é mais que calma, serena. Não, serena, para mim, não sei, Serena é equilibrado. é equilibrada, né? É uma Isso. pessoa centrada, eu acho. Eu acho que é Ah. melhor. Uhum. E o que eu gosto muito de Maria é que ela guarda tudo no seu coração, né? Uhum. Então, às vezes a gente é muito livro aberto e muitas vezes até nós nos comprometemos, né? Uhum. Então, acho, assim, muito bonito da parte de Ela, Maria, essa parte dela ser reservada, guardar tudo no coração dela, né? verdade. Obrigada, Angélica. Nada. Então, vamos lá, continuando. Jorge, você não estava aqui no começo da aula, mas eu falei para todo mundo que eu gostei muito do seu método de fazer as perguntas e apresentar o texto, que eu copiei o seu método. Muito obrigada. Estou continuando aqui. Eu só ia pedir desculpas pelo atraso, mas é que eu ainda estou meio improvisado em tudo aqui. Mudei de casa, daí dá essas confusões, mas tudo bem. Nossa Senhora. Mas e a saúde, tá boa? Mais ou menos, não tá lá essas coisas. Para subir uma escada tá difícil. Nossa. Vamos lá. Então, espero que você melhore logo. Ah, tudo bem. Isso, bem-vindo. Obrigado. Então, mais curiosidades sobre Maria e José. Muito da doçura especial de Jesus e da sua compreensão compassiva da natureza humana, ele herdara do seu pai, de José. Já o dom de ser um grande mestre e a sua imensa capacidade de indignar-se por retidão, ele herdara da sua mãe, de Maria, né? Nas reações emocionais ao meio ambiente, na sua vida de adulto, Jesus era como seu pai, meditativo e adorador, o que às vezes deixava transparecer uma certa tristeza. No entanto, frequentemente, ele conduzia-se de maneira otimista e com a disposição determinada de sua mãe Maria, né? Então, que é aquele lance de Maria ser ensolarada, né? De alto astral. Continuando. De José, Jesus tinha a educação estrita nos usos dos cerimoniais judeus e o conhecimento excepcional das escrituras dos hebreus. De Maria, ele trazia um ponto de vista mais amplo da vida religiosa e um conceito mais liberal da liberdade espiritual pessoal. No conjunto, a tendência era de que o temperamento de Maria dominasse a carreira do Filho Divino durante o seu crescimento e nos passos decisivos da sua carreira adulta. Então, esse temperamento extrovertido e alegre dominou, né, a carreira de Jesus.
durante seu crescimento e na sua carreira adulta. E no livro de Urântia mesmo fala que Jesus era alegre, né? Ele era firme, né? Ele era determinado, firme, mas ele era alegre, ele não era sisudo nem triste. Jesus era uma mistura dos traços dos seus pais. Em algumas atitudes e em outras ele demonstrava mais as características de um ou do que de outro, né? Então, natural isso. Ele tinha as características tanto de José quanto de Maria, mas às vezes ele se parecia mais com José e outras com Maria. E agora, a próxima questão, que é número 5. Apenas 6 semanas antes do nascimento de João, é que Zacarias, em consequência de um sono impressionante, tornou-se plenamente convencido de que Isabel estava para tornar-se a mãe de um filho do destino, aquele que iria preparar o caminho para a vinda do Messias. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Para Eu mim não é sei se é verdadeira. 6 semanas, mas foi pouco antes do nascimento. Verdadeira para mim. Uhum. Mais alguém? É verdadeiro. É verdadeira. Você não ia mudar só a semana, né? Eu mudei lá, Micael e Gabriel. Vamos ver. Que eu sei, é 3 meses antes. Segundo o livro de Urântia, a gente vai ver já já. Aqui uma figura de Zacarias, do sonho de Zacarias, né? De um anjo no sonho de Zacarias. Vamos ver. Zacarias ficou muito perplexo com a maternidade próxima de Isabel, mas não duvidou da integridade da sua esposa, apesar da idade avançada dele, porque ele era bem mais velho do que Isabel. E apenas 6 semanas antes do nascimento de João, é que Zacarias, em consequência de um sonho impressionante, tornou-se plenamente convencido de que Isabel estava para tornar-se a mãe de um filho do destino, aquele que iria preparar o caminho para a vinda do Messias. Então, essa afirmação é verdadeira, foram 6 semanas mesmo. E João nasceu na cidade de Judá em 25 de março do ano 7 antes de Cristo. Então, João nasceu em março, abril, maio, junho, julho, agosto. João nasceu 5 meses antes de Jesus. Zacarias e Isabel rejubilaram-se grandemente com o fato de que um filho tivesse vindo para eles, como Gabriel havia prometido. E ao 8º dia, como era o costume, né? Quando apresentaram a criança para a circuncisão, eles o batizaram formalmente como João, exatamente como Gabriel havia instruído. E logo, um sobrinho de Zacarias partiu para Nazaré, levando até Maria a mensagem de Isabel, que proclamava o nascimento de um filho cujo nome seria João. Então, João nasceu 5 meses antes de Jesus e foi o precursor, né, do seu caminho. 6ª questão. Gabriel apareceu para Maria por volta de meados de novembro do ano 8 a.C., durante o sono. Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Então, Gabriel apareceu para Maria para fazer a anunciação. Falsa. Acho que é verdadeira, dá 9 meses antes do nascimento em agosto. É verdadeiro também, acho. Eu também acho, mas estou na dúvida do sono. Não, só que não é durante o sono, né? Sim. Não é durante o sono, não. Não é durante o sono. É verdade, não foi no momento, né? Isso, falsa, então. Muito bem, tá vendo como eu sou malvadinha? Vamos lá ver. Durante o sono foi com José, né? Durante o sono foi com José. Maria estava porque eu trabalhando à tarde quando Gabriel apareceu. Vamos ver. Gabriel apareceu para Maria por volta de meados de novembro do ano 8 a.C., no momento em que ela estava trabalhando na sua casa em Nazaré. Mais tarde, após haver sabido que era certo que estava para ser mãe,
Maria persuadiu José a deixá-la viajar à cidade de Judá, a 7 quilômetros a oeste de Jerusalém, nas montanhas, para visitar Isabel. Gabriel tinha informado a cada uma delas, né, dessas duas futuras mães, sobre a aparição à outra. Então, quando Gabriel apareceu para Isabel, ele falou que iria aparecer também para Maria, e quando apareceu para Maria, ele falou que tinha aparecido para Isabel. Naturalmente, Isabel e Maria ficaram ansiosas para encontrarem-se, para compartilhar as experiências e para falar sobre o futuro provável dos seus filhos. Maria permaneceu com a sua prima distante por 3 semanas. Isabel fez muito para fortalecer em Maria a fé na visão de Gabriel, de modo que esta voltou para sua casa mais plenamente dedicada ao chamado de ser mãe do menino predestinado, a quem ela, muito em breve, iria apresentar ao mundo como um bebê indefeso, uma criança comum e normal deste reino. Então, foi Isabel quem deu forças para Maria, né? Fala, não, você viu mesmo o anjo, eu também vi o anjo Gabriel, e com certeza você está grávida do filho, do menino predestinado, né? Do Salvador do mundo. Porque não deve ser fácil, né? Eu fico me colocando no lugar de Maria. Imagina você receber a visita de um anjo, falar que você vai estar grávida do Salvador do mundo. Você deve achar que você está louca, né? Mas... Agora, uma coisa bastante interessante é que em todas as visitações de Gabriel, tanto na visitação de Gabriel para Isabel, quanto na visitação de Gabriel para Maria, nada foi dito sobre a casa de Davi. Nada foi dito que Jesus seria um descendente da casa de Davi, como era o Messias esperado pelos judeus. Nada jamais deixou transparecer que Jesus tornar-se-ia o libertador dos judeus, nem mesmo que seria o Messias há muito esperado. Jesus não era um Messias tal como os judeus haviam antecipado, mas era o libertador do mundo. Em algum momento, eles falam que Jesus era que Gabriel fala que Jesus era o libertador das almas. A sua missão não se dirigia apenas a um povo, era para todas as raças e povos de Urântia. Então, elas que fizeram confusão, né? Mais curiosidades sobre Maria e José. O anúncio que Gabriel fez a Maria aconteceu no dia seguinte à concepção de Jesus. E foi o único evento de ocorrência sobrenatural ligado a toda a experiência de Maria de conceber e trazer dentro de si o menino da promessa. Então, a visitação de Gabriel é que foi o único evento sobrenatural nessa gravidez, na concepção e na gravidez de Maria e no nascimento de Jesus. E José e Maria, quando eles estavam na sua viagem a Belém, né, para ir fazer o censo, eles passaram a noite acampados à margem do Jordão. Ali, eles perguntaram a si próprios profundamente sobre a natureza do filho que nasceria deles. José aderindo ao conceito de um mestre espiritual, e Maria sustentando a ideia de um Messias judeu, um libertador da nação hebraica. Então, José tinha a concepção correta, né, do que seria a vinda de Jesus, né, que era a de um mestre espiritual, um libertador de almas. E Maria não, Maria ela estava com uma ideia fixa de que Jesus era o Messias judeu e esperado, né, era o libertador da nação hebraica. Agora, mais uma pergunta. 7ª. Da mesma forma que todos os bebês tinham vindo ao mundo até então e viriam desde então, no dia 21 de agosto do ano 7 a.C., ao meio-dia, com a ajuda e as ministrações carinhosas de mulheres viajantes amigas, Maria deu à luz a Jóshua ben José. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Alguém mais se arrisca? Verdadeiro.
essas ministrações carinhosas de mulheres viajantes, não sei se está certo isso aí. Eu também não. Tinha lá um bando das hostes de Jesus aí acompanhando o negócio, né? Não, mas teve sim a Teve sim as ministração. ministrações. Então vamos ver. Verdadeiro, sim. Parteiras. Muito bem. Então, Durante amigas, toda essa noite, Maria estivera inquieta, de forma que nenhum dos dois dormiu muito. Ao amanhecer, as pontadas do parto já estavam bem evidentes. E no dia 21 de agosto do ano 7 a.C., ao meio-dia, com a ajuda e as ministrações carinhosas de mulheres viajantes amigas, Maria deu à luz a um pequeno varão. Jesus de Nazaré havia nascido para o mundo. Encontrava-se enrolado nas roupas que Maria tinha trazido consigo para essa contingência possível e deitado em uma manjedoura próxima. Então, é verdadeira. Da mesma forma que todos os bebês tinham vindo ao mundo até então e viriam desde então, nasceu o menino prometido. E ao 8º dia, conforme a prática judaica, ele foi circuncidado e formalmente denominado Joshua, como havia solicitado Gabriel. Então, é verdadeira. Ao 2º dia após o nascimento de Jesus, Maria enviou uma mensagem a Isabel, dizendo que o seu filho havia chegado e recebeu, em resposta, um convite feito a José para ir a Jerusalém, a fim de falar de todos os assuntos com Zacarias. Zacarias era um sacerdote também, não lembra? Na semana seguinte, José foi a Jerusalém para conversar com Zacarias. Zacarias e Isabel achavam-se ambos sinceramente convencidos de que Jesus estava destinado a se tornar o libertador judeu, o Messias, e que João, o filho deles, seria o seu principal colaborador, o braço direito do seu destino. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas se eu não coloquei, eu já vou falar agora. A família de Maria era predisposta, todos eles acreditavam que Jesus seria o Messias esperado pelos judeus, que ele seria um libertador judeu. E a família de José tendia mais a acreditar de que Jesus seria um libertador, um mestre espiritual. Então, a família de José tendia para a carreira espiritual de Jesus, já a família de Maria acreditava que ele seria o Messias esperado. Oitava pergunta. Após mais de um ano de busca, os espiões de Herodes não haviam achado Jesus. E, em vista da suspeita de que a criança ainda estava escondida em Belém, Herodes preparou uma ordem comandando que fosse feita uma busca sistemática em todas as casas de Belém e que todos os bebês meninos de menos de 2 anos fossem mortos. É verdadeira ou é falsa? Verdadeira. Não sei se é de 3 anos. Mas Herodes era do Hamas, ele fundou o Hamas. Ai, Jesus Cristo. Deus do céu. Mandava matar bebê, né? Deus me livre e guarde. Então vamos ver. Ele era judeu, agora é a vingança, né? Deus do céu. Vamos lá. Quando, após mais de um ano de busca, os espiões de Herodes não haviam achado Jesus, e em vista da suspeita de que a criança ainda estava escondida em Belém, Herodes preparou uma ordem comandando que fosse feita uma busca sistemática em todas as casas de Belém, e que todos os bebês meninos de menos de 2 anos fossem mortos. Desse modo, Herodes esperava assegurar-se que Jesus, de que tal criança que haveria de se tornar o rei dos judeus, fosse destruída. E assim, pereceram em um só dia 16 bebês meninos em Belém da Judéia. Que horrível.
E aí o livro ainda fala, né, que a intriga e o assassinato, mesmo na família mais próxima de Herodes, eram acontecimentos corriqueiros em sua corte. Então, era um hábito, né, partir para a selvageria, para a intriga e para o assassinato. A Igreja Nona Católica tem esses bebês como os primeiros mártires, que na verdade morreram por causa de Jesus. Não por causa de Jesus, por causa é um secundário, né? Mas ele tem eles como mártir. Uhum. Porque realmente eles morreram de uma certa forma por causa de Jesus. Claro que é pela insanidade desse Herodes, mas foi por isso. Vamos lá. A motivação foi Jesus, né? Uhum. A existência de um possível rei dos judeus, né? Isso. Uma violência anticrística. É. Gente, eu já falei essa daqui, não, né? Não. Então tá. É que eu não consigo ler o cabeçalho e tenho que ler aqui no meu papelzinho. Na noite anterior ao massacre ordenado por Herodes, José e Maria partiram de Belém para Alexandria, no Egito. Evitando atrair a atenção, eles viajaram sozinhos com Jesus. E nessa época, Jesus tinha pouco mais que 1 ano de idade. Verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Alguém mais se arrisca? Verdadeiro. Verdadeira. Verdadeiro. Vamos ver. O massacre desses infantes aconteceu em meados de outubro do ano 6 a.C., quando Jesus tinha pouco mais de 1 ano de idade. Mas havia crentes no Messias vindouro, mesmo no séquito da corte de Herodes. E um desses, sabendo da ordem de assassinar os meninos de Belém, comunicou-se com Zacarias, e este, por sua vez, despachou um mensageiro até José. E na noite anterior ao massacre, José e Maria partiram com Jesus de Belém para Alexandria, no Egito. Então, é verdadeira. 10ª pergunta. José, Maria e o menino Jesus permaneceram em Alexandria por 2 anos inteiros, não retornando a Belém, senão depois da morte de Herodes. É verdadeira ou é falsa? Alexandria, não sei, não. Verdadeira. 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 Alexandria, lá no Egito, né? Sim. Verdadeiro. Para evitar atrair atenção, eles viajaram sozinhos com Jesus para o Egito. Foram para Alexandria com o dinheiro providenciado por Zacarias. E lá, José trabalhou no seu ramo, enquanto Maria e Jesus alojaram-se com parentes abastados da família de José. Eles permaneceram em Alexandria por 2 anos inteiros, não retornando a Belém, senão depois da morte de Herodes. Então, é verdadeiro. Mais curiosidades de Alexandria, no Egito. Uhum. Maria era uma hábil tecelã e possuía uma habilidade acima da média na maioria das artes caseiras da época. Era uma boa dona de casa e muito caprichosa no forno. Ela devia fazer muita comida gostosa. Tanto José quanto Maria eram bons educadores e cuidaram para que seus filhos se tornassem bem versados nos ensinamentos da época. Então, acho que é no próximo documento ou no outro ainda, vai falar bastante sobre isso, o quanto eles se empenhavam, né, em educar as crianças. Eles faziam questão. Maria mantinha um pombal no topo do estábulo adjacente à casa, e eles usavam os lucros da venda dos pombos como um fundo especial de caridade que Jesus administrava depois que tirava o dízimo e o entregava ao oficial da sinagoga. É isso que eu não entendi. Por que eles criavam pombos ali? Era pombo correio, era pombo para sacrifício? O que era?
Eu acho Não que era naquela para época, comida, para naquela alimento. época, tanto naquela época quanto até hoje em dia, existem pessoas que comem pombos, né? Na Inglaterra, por exemplo, é um prato até bastante caro. Eu acho que ou era para sacrifício ou era para alimentação. Eu acho que está Ah, mais para sacrifícios, né? O pessoal comprava Aham. para poder É. levar, né? O Uhum. templo. eu já acho que é para alimentação. Eu também acho. Uma Em vez eu estava... Oi, Marrocos, pode falar. até hoje em Marrocos, o prato principal é pombo, É pombo. Em Londres também. é o mais Bastante caro. comum. Uhum. Mas também, quando José e Maria foram apresentar Jesus, tinha o costume de fazer o sacrifício, né? E como eles Isso, eram pobres, eles isso, levaram 2 pombos. isso mesmo também. Então, eu acho que para as duas coisas. Uhum. Eu É. estive agora na Armênia e eu tive a oportunidade de ver casamentos, né? E é Uhum. muito bonito o casal, depois que faz a cerimônia, eles soltam 2 pombos. Cada um segura um pombo e eles soltam. Eu achei tão Legal. bonito. Isso. E o Eles tinham... simbolismo deve ser liberdade, né? Não Uhum. sei, espírito ligado com o Espírito Santo, deve ser alguma coisa assim. Bonito. Legal. Vou voltar lá. Porque, gente, tem mais coisa, não acaba na 10ª, não. Olha, quando a gente vê um casal bonito, a gente até fala, olha os 2 pombinhos, não é? É verdade, é É verdade. verdade. É verdade. Será que vem desse costume, né, de soltar os 2 pombinhos, né? Aí Pode eu ter essa achei Diga expressão. nós, Sussu. Isso aí. Não passou em branco, hein, Sussu? Não passou. Olha, continuando as curiosidades. A maior parte da família de José converteu-se aos ensinamentos de Jesus, mas pouquíssimos dentre os da gente de Maria acreditaram nele antes que ele deixasse esse mundo, antes que ele fosse crucificado. José inclinava-se mais para o conceito espiritual de um Messias esperado, mas Maria e a sua família, especialmente o seu pai, o Joaquim, ativeram-se a ideia de que o Messias seria um libertador temporal e um governante político. Os ancestrais de Maria haviam se identificado manifestadamente com as atividades dos macabeus ainda recentes naqueles tempos. Então, eles acreditavam piamente que Jesus seria aquele libertador e governante político. Maria era uma mãe amorosíssima, mas bastante exigente como disciplinadora. De muitos modos, contudo, José exercia um controle maior sobre Jesus, pois era hábito seu assentar-se com o menino e explicar-lhe tudo sobre as razões implícitas pelas quais havia necessidade de disciplinar os desejos pessoais em deferência ao bem-estar e à tranquilidade de toda a família. Depois de explicada uma situação para Jesus, ele ficava de um modo inteligente, sempre disposto a cooperar com os desejos dos seus pais e com as regras da família. Com a ajuda de sua mãe, Jesus havia já dominado o dialeto da língua aramaica da Galileia, e o seu pai começava a ensinar-lhe o grego. Maria conhecia pouco o grego, mas José falava fluentemente tanto aramaico quanto grego. E a gente sabe que Jesus falava o aramaico, o grego e o hebraico, né? O manual para estudo de língua grega era a cópia das escrituras dos hebreus, uma versão completa da lei e dos profetas, incluindo os salmos, que havia sido presenteada a eles ao deixarem o Egito. Então, quando José, Maria e Jesus retornaram, né, um pouquinho antes de retornarem para Nazaré, primeiro que os parentes queriam que eles ficassem lá em Alexandria, e eles não concordaram, preferiram voltar, né? E aí, como presente, deram a Jesus escrituras gregas, né? Uma cópia das escrituras dos hebreus na versão grega, e que sempre acompanhou ele. E é ali que ele aprendeu a falar o grego.
Será que o Filo já tinha feito a tradução? Acho que sim, né? Sim, provavelmente. Foi uma experiência de provação para José e Maria realizar a formação dessa combinação sem precedentes da divindade e humanidade de Jesus, né? Ambos merecem um grande crédito por desincumbirem-se tão fielmente e com tanto sucesso das suas responsabilidades de progenitores. Os pais de Jesus iam compreendendo cada vez mais que havia algo de supra-humano residindo nesse seu filho mais velho, mas eles nunca, sequer de longe, sonhariam que esse filho da promessa era de fato e na verdade o criador verdadeiro desse universo local de coisas e seres. José e Maria viveram e morreram sem jamais saber que o seu filho Jesus realmente era o criador do universo, encarnado na carne mortal, né? Ele era o criador de Nébadon. Mas eles merecem todos os aplausos. Alguém quer falar alguma coisa? Que agora tem mais uma brincadeirinha rapidinho. Então, vamos lá. Então vamos fazer, agora ficamos Vamos fazer a curiosos. brincadeirinha. Não, mas só uma pergunta antes, Sueli. Pode fazer. Não seria só José e Maria a não saberem, né? Sobre Jesus como criador de um universo. Eu acho que os apóstolos também? Eu acho que os apóstolos, que Jesus havia contado para ele, pelo que eu Mas eu não acredito que ele falou, olha, eu sou o criador desse universo todo. Talvez ele deixava nas entrelinhas. Eu fico imaginando o susto de Maria e José quando chegaram lá em cima também. Uhum. E José falando, tá vendo? Eu não falei que ele não era o Messias esperado? Não, mas daí ela já tinha se convencido. Aquelas depois da ascensão. Ele estava de boca aberta ainda. É isso aí. Vamos lá. Não, o José deve ter falado para Maria quando ela chegou lá, você não vai acreditar. Ai. Já pensou que maravilha? Nós também vamos chegar lá e vamos ficar encantados. Então, aqui tem uma figura que a gente consegue, logo... Ai, não. Sueli. Oi. Eu só queria mostrar uma coisa rapidinho. Pode. Que, antes de você começar, porque tem a ver com o assunto lá do... que a gente acha que foi a primeiro tema que a gente falou. Lembra do... Ah, sim. Da idade? Descendência de Maria, a ascendência de Maria, né? Eu peguei a genealogia de Jesus lá na Bíblia. Eu consegui fazer algumas conexões. Por exemplo, Eva foi esposa de Adão, né? De Adão. Rata de Adamson. Depois nós temos Abraão, Isaac e Jacó. E tem a esposa Sara, Rebeca, Lia. Jacó com Lia teve Judá, que a sua esposa era Tamar. Isso que também está mencionado. Também está mencionado. Depois nós temos na linhagem, tem Boaz, que se casou com Ruth. Davi, que teve Betseba como esposa. Então, algumas desses nomes aí a gente consegue encontrar ali. Agora, o que eu não encontrei nada é essas outras aqui, que foi Anon, Ansia, Cloa e Enta. Então, acho que Enta eu me lembro do livro de Urântia. Mas só fala uma vez, que é naquele lugar lá. Então eu tô doida. Olha, eu procurei em outros lugares e não achei também. Eu olhei na Urântia. Por favor. Continua, Neemias, depois eu falo. Então, é que quando eles citam essas mulheres, eu acho que é uma espécie de paralelo que eles fazem, porque eles estão se referindo assim, olha, lá na Bíblia, né, meio que querendo dizer o seguinte, ó, na Bíblia tem uma genealogia de Jesus e coloca Jesus como descendente de uma linhagem bem proeminente, né, que passa pelo rei Davi, passa por Abraão e tal, até chegar em Adão. E aí eles vêm, quando vão falar de Maria, falam assim, mas na verdade a linhagem mais ilustre é a de Maria e não a de José. Exatamente. E aí, só que ao invés de citar os homens, eles citam as mulheres
representando a linhagem de Maria. E aí citam as esposas de algumas dessas personalidades que fazem parte da genealogia de Jesus. É que a gente não conhece todos, né? Ele citou esses nomes aqui e a gente ficou sem saber em que parte Quem ela está. são? Uhum. Obrigado. Muito bom. Obrigada a você, Neemias. Olha, eu fui na Urantiapédia e aqueles lá têm conexão com a Bíblia. Aqueles Uhum. nomes que ficaram faltando, Uhum. na Urantiapédia também diz que não há citação bíblica deles. Eles não sabem. A gente também não. É. Mas muito bom. Ali conta, né, que na realidade eles tentaram fazer uma conexão com Adão e Eva e não conseguiram, né? E foram inventando coisa, depois botaram Noé na história. Aí de Noé para cá, eles mais ou menos, os judeus conseguiram fazer alguma coisa, né? Mas mesmo Uhum. assim. É Bom, tanto que quando muito você vê a obrigada. genealogia de Mateus e estuda a genealogia de Jesus segundo Lucas, você vê que elas não coincidem, né? Elas são diferentes, porque Uhum. é muito tempo, né? De Adão para cá são 38 mil anos, muitas É gerações para difícil. que Uhum. pudesse ficar registrado tudo, né? E nem tinha Wikipédia naquela época. Não tinha essas Não árvores aí tinha. que a gente tem na internet agora, né? Aham. Estando lá a Não, árvore genealógica. tá bom. Então vamos lá continuar para Obrigado. poder terminar. Então, é só uma brincadeirinha. O Natal tá chegando e a gente sempre vê em cartões de Natal, né, uma figura parecida com essa. Então, que é isso que vocês estão vendo, né? Eu não vou dar detalhes. E eu queria que vocês me apontassem os erros dessa imagem. Não tinha reis magos aí, né? Esses camelos. E não foi no meio do campo. E não foi à Foi à Também noite. noite. Foi meio-dia. Foi Assim, foi meio-dia. meio-dia. Não tinha Você tá essa mudo. estrutura, a O estrela Henrique de falou Belém. isso, mas ele tá mudo, Então vamos lá. E não É foi mais ou naquela menos cabaninha. exatamente que eles chamam, né? A manjedoura embaixo desse, não sei como é que chama isso, mas O presépio. o presépio, manjedoura, né? Vamos dizer. Então, os três reis, vamos começar pelos três reis magos. Nenhum pastor, nem quaisquer outras criaturas mortais vieram prestar a sua homenagem ao menino de Belém até o dia da chegada de certos sacerdotes de Ur, que haviam sido enviados de Jerusalém por Zacarias. Então, não eram três reis magos. A esses sacerdotes da Mesopotâmia havia sido contado há algum tempo por um estranho professor religioso do país deles, o qual, em um sonho, havia sido informado de que a luz da vida estava a ponto de aparecer sobre a terra na forma de um menino entre os judeus. E os três sacerdotes partiram, pois, em busca dessa luz da vida. Após muitas semanas de infrutífera procura em Jerusalém, estavam já para voltar a Ur, quando conheceram Zacarias, que lhes confiou sobre a sua crença de que Jesus era o objeto da sua procura, e os enviou a Belém, onde encontraram o menino e deixaram as suas oferendas com Maria, a sua mãe terrena. Acertaram os três, pelo menos eram três. Eram três Né? sacerdotes de Ur. E Jesus estava, então, com quase 3 semanas de idade quando chegou a visita deles. Então tem mais um detalhe aí, um erro, porque os sacerdotes não encontraram Jesus lá no estábulo. Numa manjedoura. Não, exatamente. Porque eles trocaram de quarto, né? No dia seguinte, Sim, no dia Jesus. seguinte. E eles estavam na estalagem, né? Já havia sido retirado os animais e havia sido preparado um lugar para receber hóspedes, e José e Maria ficaram nesse local. E no dia seguinte eles mudaram de local, porque um outro casal cedeu espaço para eles. Isso. Sobre a estrela de Belém.
Esses sábios homens não tiveram nenhuma estrela a guiá-los para Belém. A belíssima lenda da estrela de Belém originou-se da seguinte forma. Jesus nasceu aos 21 de agosto, ao meio-dia do ano 7 a.C. Em 29 de maio desse mesmo ano, houve uma extraordinária conjunção entre Júpiter, o planeta Saturno e a constelação de Peixes. E é um acontecimento astronômico marcante que conjunções semelhantes hajam ocorrido no dia 29 de setembro e 5 de dezembro do mesmo ano. Então, no mesmo ano, 3 conjunções, né, de Júpiter, Saturno em Peixes. Com base nesses acontecimentos extraordinários, mas inteiramente naturais, não teve nenhum milagre aí, os bem-intencionados zelotes das gerações que se sucederam elaboraram a lenda atraente da estrela de Belém e dos reis magos adoradores, conduzidos pela estrela até a manjedoura para contemplar e adorar o recém-nascido. Então, foram os zelotes que criaram essa lenda. Jesus nasceu numa manjedoura. O albergue estava superlotado e José, então, procurou um alojamento entre os parentes distantes. Mas todos os quartos em Belém encontravam-se repletos. Por quê? Porque todo mundo tinha ido para fazer o censo. Ao retornarem à praça na frente do albergue, José foi informado de que os animais dos estábulos das caravanas, construídos nos flancos do rochedo, situados exatamente abaixo do albergue, haviam sido retirados e que tudo estava limpo exatamente para receber os hóspedes. Então, o pessoal de lá já sabia, né, que ia ter muita procura, né, por quartos, e onde ficavam os animais, eles retiraram animais, limparam tudo e transformaram em quartos para receber essas pessoas. Deixando o asno na frente do albergue, José colocou os sacos de roupas e provisões sobre os seus ombros e desceu com Maria os degraus de pedra até o alojamento de baixo. Viram-se instalados naquilo que era uma sala de estocagem de grãos, na frente dos estábulos e das manjedouras. Cortinas de tendas haviam sido dependuradas e eles se deram por muito felizes de terem alojamentos tão confortáveis. Então, eles ficaram felizes com aquilo. Outra coisa, né? Mas aqui, só deixa eu colocar uma questão, Sueli. Os historiadores não erraram tanto assim, né? Na realidade, o ponto era onde é que Jesus tinha nascido. E alguém contou, olha, foi nos estábulos, e aí supõe-se que ele foi colocado na manjedoura acho que até porque conta, né, que ele foi colocado no... então, nesse ponto, os historiadores estão certos e a Bíblia está certa. Claro que depois São Francisco de Assis e muitos outros inventaram uma historinha junto, né? Mas eu acho que até foram bastante... né, tiveram bastante dignidade e sorte de contar assim. Fico imaginando a felicidade do burrinho, né? Depois de saber que carregou o Criador do mundo. Ele não tinha alma e não sobreviveu. Não tinha consciência. É verdade. Mais um pouquinho só. Então, esse já foi. E Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? A gente sabe que não, né? No dia 21 de agosto do ano 7 a.C., ao meio-dia, com a ajuda e as ministrações carinhosas de mulheres viajantes e amigas, Maria deu à luz a um pequeno varão. O dia 25 de dezembro, então por que a gente comemora o Natal no dia 25 de dezembro? Porque a gente, agora que lê o livro de Urântia, a gente até fala que tem 2 natais, né? Mas a comunidade cristã comemora o Natal no dia 25 de dezembro. O dia de 25 de dezembro consolidou-se como data do nascimento de Cristo entre os séculos 3 e 4, e foi uma reação da Igreja Católica. Essa reação deu-se contra festividades pagãs que aconteciam naquela época e eram muito populares.
Nos 2 primeiros séculos depois de Cristo, o nascimento de Jesus não era celebrado entre os membros da Igreja Católica. Era celebrada a Páscoa, né, a morte e a ascensão de Jesus, não era comemorado o aniversário. No entanto, isso não significava que o assunto não fosse debatido. Atualmente sabemos, por meios de escritos da época, que existia uma extensa discussão a respeito disso. O destaque que fazemos, né, é acerca dos apontamentos realizados por Clemente de Alexandria. Foi um teólogo e filósofo que viveu nos séculos 3, 2 e 3 depois de Cristo. Para muitos historiadores, as Saturnálias são o embrião do Natal. Saturnália era um festival feito para Saturno, né? Que se dava no solstício de inverno, no final do ano, mais ou menos dia 21 de dezembro. No ano 274, o imperador Aureliano introduziu o culto em homenagem a Mitra, que é do mitraísmo. Mitra é o deus Sol invicto, o Sol invencível, realizado no dia 25 de dezembro e que fechava o período das Saturnálias, que começava no dia 21 de dezembro. Saturnália era um festival em comemoração a Saturno que acontecia durante o solstício de inverno por volta de 21 de dezembro. Carnaval deles. Carnaval deles. Colocar uma celebração cristã em um período que se comemorava 2 festas pagãs era uma forma da Igreja enfraquecer as religiões pagãs e fortalecer o cristianismo, conquistando fiéis para a Igreja. Alguns estudiosos falam que a data foi oficializada como o nascimento de Cristo por meio do Papa Júlio I em 350 depois de Cristo. A primeira menção escrita ao Natal que se tem registro é o cronógrafo. O cronógrafo é um tipo de calendário de 354. É um calendário escrito por Fúrio Dionísio Filócalo. A partir daí, a festa teria sido espalhada pela cristandade durante a antiguidade, sendo realizada na Capadócia a partir de 370, em Constantinopla a partir de 380, em Antioquia a partir de 386 e em Alexandria a partir de 432. Então, eles foram introduzindo essa data como sendo o nascimento de Jesus, porque na verdade eles não sabiam. Eu acredito que nem se comemorava na época, Sueli. A igreja que começou a ter registros escritos e aí foi bolando essa ideia, né? Mas eu duvido que alguém sabia que lua que nasceu, era poucos, né? Então, no primeiro e no segundo século não era comemorado o Natal, como eu havia dito, né? Só era comemorado a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus, só. Depois, mas eles tinham essa questão, né? Eles discutiam bastante essa questão, até que eles chegaram num consenso, através de vários estudos, chegaram que era nessa época. E eles quiseram, na verdade, aproveitar essas 2 datas pagãs para que as pessoas faziam essa festa. Então, então vocês podem continuar comemorando, só que agora vocês comemoram o nascimento de Jesus, de Cristo. E lembremos que a igreja era formada praticamente pelos teólogos mitraístas e outros mais, né? Sim. Então, eles mesmos, né, se converteram e eles mesmos fizeram essas alterações. E, inclusive, Mitra, a festividade de Mitra era em 25 de dezembro também. E Paulo também era mitraísta, né? A iconografia cristã primitiva usou sistematicamente temas pagãos para associar Cristo a um deus solar, Mitra, que era Mitra, né, o Sol invicto, ou mesmo Hélio. Então, até o século II, se eu não me engano, o mitraísmo ainda era bastante forte e concorria bastante com o cristianismo, né? Então, por isso que eles passaram, quando Roma deixa de ser mitraísta, né, e passa a ser cristã, católica, na verdade, eles tentam adaptar mais um pouco, né, e pegam a data de Mitra, que é o Sol invicto, né, que eles chamam, para o nascimento de Cristo, relacionando ele a um deus solar.
Era uma maneira de disfarçar a fé cristã quando o risco de perseguição impedia o uso de símbolos cristãos explícitos. Então, aí até para os próprios seguidores do cristianismo era interessante, porque eles estavam comemorando e quem estava vendo não sabia se estava comemorando o mitraísmo ou se estava comemorando o nascimento de Jesus. Em 336, nos tempos de Constantino, os cristãos comemoraram pela primeira vez o Natal no dia 25 de dezembro. Com isso, eles queriam ressignificar o Cristo como verdadeiro sol invicto. E existem muitas, aqui ia demorar muito, mas existem muitas coincidências, vamos dizer assim, entre o mitraísmo e o cristianismo. Então, o uso da água benta, o uso do batismo, nasceu de uma virgem, a maneira como a igreja era desenhada, tudo é muito próximo do mitraísmo. Isso é do livro, isso aqui é do livro de Urântia, essa Não, isso daqui é material? tudo coisa minha. É tudo coisa Tá. minha não, né? Porque não é minha não, é Não, tudo aquele que foi pesquisa, na verdade. comemorado a primeira vez, né? Eu achei Não, tão não, exato. não. Isso é em pesquisa. Isso daqui eu Ah, achei, se eu não me engano, super interessante. não, sem problema. Uhum. Essa data foi entrando nas tradições oficiais da Igreja Cristã até que no século V foi oficialmente ordenado, eclipsando completamente a festa do Sol Invictus. Então, até o ano 400, mais ou menos, né, quando o cristianismo sobrepôs o mitraísmo. Aqui o Templo de Mitras, por exemplo. Tem uma basílica que eu não sei qual é, eu não me lembro. Tem uma basílica lá em Roma que no subsolo dela tem um templo mitraico. Então, eles construíram a basílica em cima de um templo mitraico, bastante interessante. No decreto de 8 de novembro de 392, Teodósio, o culto a Mitra Sol Invicto foi considerado ilegal. No entanto, ainda havia numerosos adoradores do Sol no século V, inclusive entre os cristãos. Que durante bastante tempo, o cristianismo e o mitraísmo andou bem, assim, a pessoa acreditava no mitraísmo e acreditava no cristianismo também. Na cidade síria de Baalbek, Heliópolis, um reduto de cultos pagãos, o culto ao sol no templo principal só terminou depois que esse santuário, com a imagem do sol Invictus Mitras, foi destruída por um raio em 554 ou 555, ou seja, por influência divina que se considerou na época. Então, esse templo foi destruído por um raio e aí eles acharam que era Deus destruindo aquele templo. Então, Zeus, a estrela de Belém, que guiou os 3 reis magos, os 3 reis magos que, na verdade, eram sacerdotes de Ur, essa manjedoura, né, ao relento aqui, imagina, em dezembro é frio lá em Israel, neva em alguns lugares, como é que Jesus ia estar nascer num lugar assim, né? E a data de nascimento de Jesus, que não é 25 de dezembro, e sim 21 de agosto. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Geli. Eu colei aqui Excelente. no chat um link de um astrônomo brasileiro. Na verdade, ele já faleceu em 2014, mas ele tem um artigo publicado em que ele chega à data de 21 de agosto com base em outras referências históricas. Que legal. Ele vai fazendo um estudo e calculando sobre, por exemplo, registros históricos como a morte dos inocentes, depois o reinado de Herodes o Grande, depois o Antipas. Aí tem outros eventos, como, por exemplo, o período que Zacarias estava no templo, porque ele era um sacerdote de uma determinada linhagem, e cada sacerdote tinha um tempo que tinha sua agenda, por assim dizer, no templo, e aí ele vai fazendo todos esses estudos, e ele chega à data de 21 de agosto do ano 1900. Legal. Eu colei aí só por curiosidade. Eu já copiei também. Gostoso ver isso.
Então, tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Quero agradecer a Sueli, lindo trabalho, viu? Muito obrigada. Obrigada a Como você. dizem os alemão por aqui, duas palavras: parabéns. Entendi. Então, tá bom. Então, muito obrigada, pessoal. Gratidão. Bom feriado para Valeu, todo obrigado, mundo. Sueli, foi Valeu. ótimo. Obrigado, Sueli. Boa noite a Deixa eu falar todos. uma coisinha também, Sueli. Claro, por favor. Eu estou tentando voltar. Eu fiz uma pesquisa agora, sobre a Estrela de Belém. Uhum. Eu achei uma coisa interessante e talvez possa também clarear um pouquinho mais essa questão da Estrela de Belém. Uhum. Porque o fato de ocorrer uma conjunção planetária entre os planetas de Júpiter e Saturno numa determinada constelação da eclíptica, que é a linha onde o Sol corre todos os dias, né? Durante 24 horas, o Sol percorre as 12 constelações da eclíptica. Então, o fato de ocorrer uma conjunção planetária desses dois planetas numa determinada constelação da eclíptica é um fato, eh, não é raro, é uma situação é, mais ou menos corriqueira. Uhum. Porque o Júpiter tem uma órbita de quase 12 anos. E Saturno é um pouco maior, é quase 30 anos. Agora, esses dois planetas é, é, em conjunção numa mesma constelação, que é a de Peixes, né, que faz parte da eclíptica, vai um pouquinho mais de tempo, né? Quem for matemático aí pode até dar uma ajuda, né, de estudo Uhum. de probabilidades, isso eu acho, né? Uhum. Que com essas órbitas, né, do Saturno e do Júpiter, numa das 12 constelações, acredito eu, né, que é uma questão até de matemática para se calcular em quanto tempo isso ocorre novamente. E Uhum. eu tenho a impressão que não leva muito tempo. Bom, tem uma outra coisa também que fala no livro de Urântia, que teve é, é, o fato de ter observado essa mesma conjunção em mais 2 dias, né, que o livro cita, se não me engano, 29 de setembro e 5 de dezembro, se não me falha a Isso. memória, porque Foram eu 3 estou sem meses o... diferentes, isso. Foram É, em 3 meses diferentes. tem aí, e eu aí fiz essa pesquisa agora no Estelário, não sei se é do conhecimento da Irmandade, colocando a data do nascimento do Senhor Jesus, né? Uhum. E as 12 horas de Belém da Palestina. E incrivelmente aparece nesse aplicativo a conjunção de Júpiter e Saturno, Ah, só que que legal. somente um planeta que ele fica localizado na constelação de Peixes. Mas um outro planeta está pertinho disso, pertinho da constelação de Peixes, que é a constelação de Hércules. Mas elas são muito próximas. E o fato mais assim inusitado não, até talvez é, previsível, é que a lua cheia está no meio dos dois. Quem Olha. tiver, então, curiosidade de saber dessa questão, né, da estrela de Belém, Uhum. é, através desse aplicativo que eu usei aí, chama-se Stellarium, e Estelar. bom, tem várias versões, tá? E Uhum. então aparece na cidade de Belém da Palestina, no dia do nascimento do Senhor Jesus, a conjunção de Júpiter e Saturno na constelação de Peixes,
e com a lua cheia no meio. Ai, que legal. Acredito eu que se a gente for colocar também as outras duas datas que aparecem no livro de Urântia, Uhum, deve aparecer também a conjunção desses dois planetas no meio da lua cheia. que Tá legal. bom, gente? Muito bom. Muito obrigada. Muito interessante. Muito bom, Mantovani. Muito Legal. bom. Uhum, gostei também. Faça as duas outras pesquisas, as três, né? Acho que a de Eu maio, vou a fazê-lo de... agora. Depois você marca um dia para você apresentar isso para a gente. Você compartilha a tela, Isso. mostrando como é que funciona isso aí. Aham. mesmo. Pode ser. Curioso. Se a Estela tivesse aqui, Bacana. tu já estavas convocado para o Café Urântia dela. Verdade. Boa Muito noite. bem, Sueli. Muito obrigada, Especial, pessoal. Boa querida. noite, Algum obrigada. convite? Quem é na próxima Quem é a semana? próxima Sou eu, semana? sou eu, Ah, É. É o sobre? próximo documento, né, sobre a primeira infância de Jesus, todos convidados. Serão. Oba, com certeza. Valeu, Deus, boa também. noite, meus queridos. Bom Obrigada, Um feriado. pessoal. Boa abraço. noite. Obrigado, Bom boa feriado noite. para todo mundo. Obrigada. Parabéns pela aula, Obrigada, Sueli. igualmente. Obrigada. Boa noite, Sueli. Muito Boa obrigada. noite a Tchau, todos obrigada. Boa noite a e até todos, semana que vem. obrigado. Até a Até próxima. Se semana Deus que quiser. vem. Obrigada. Tudo bem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.